Que a atividade empresarial é uma atividade de risco, isso todo mundo já sabe. Que o Brasil é um dos países mais hostis e difícil de se empreender, isso também não é novidade. A questão é, ainda vale a pena ser empresário no Brasil? É possível ficar rico sendo um empresário honesto nesse país? Essa e outras perguntas é que nós vamos responder hoje aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou Arnaldo Lázaro, advogado, administrador de empresa, especialista em direito empresarial e societário. E você está no canal Incompany, um canal dedicado ao estudo e ao debate sobre o universo do direito empresarial. E para responder todas essas indagações, se ainda vale a pena ser empresário no Brasil, ou se ainda vale a pena pensar em iniciar uma carreira de desenvolvimento empresarial, nós temos que avaliar vários aspectos. Aspectos financeiros, aspectos políticos, aspectos sobre o desenvolvimento pessoal, sobre família, sobre negócio, ou seja, várias são as questões que nós temos que avaliar se ainda realmente vale a pena esse desgaste de ser empresário. Um ponto super importante que a gente gosta de conversar e que vale a pena a reflexão, por mais teórica que seja, é saber se você que está buscando ser empresário no Brasil, você está fazendo isso por uma necessidade ou por uma vontade? Quando você deseja ser empresário, você tem a vontade de ser empresário, a probabilidade de você crescer e dar certo, ela é bem maior quando você começa a desenvolver uma atividade econômica por necessidade. Nós temos experiência durante a pandemia que muitos jovens decidiram empreender não por vontade, não por um ideal de vida, mas sim por necessidade. Muitas vezes tinha perdido o emprego, tinha perdido alguns contratos em alguma atividade que desenvolvia como autônomo e o único caminho que tinha para sobreviver, para gerar receita, era empreender. Só que muitas vezes você chega nesse mercado do empreendedorismo sem a preparação adequada, sem as condições técnicas e psicológicas adequadas para enfrentar uma selva de desafios. Então, para empreender na condição de necessidade de sobrevivência é extremamente desafiador. Agora, se você busca o empreendedorismo por uma vontade, aí a coisa fica mais tranquila. Grande parte das pessoas que empreendem no nosso país, e não é diferente no mundo todo, é por algumas situações de vida. Ou o seu pai ou algum familiar seu já tem uma empresa e você deseja dar seguimento àquela atividade. Então você é incentivado pelos seus pais, você é incentivado pela família e assim você busca um caminho de desenvolvimento empresarial. Isso é natural, isso lhe dá uma certa estabilidade de caminhar ao longo da sua formação, porque você tem um tutor ao seu lado para lhe mostrar, para lhe passar experiência. O seu momento de estágio é um momento de estágio mais tranquilo, porque você vai ter dentro do seu seio familiar pessoas que querem lhe ajudar de forma honesta e sincera a crescer. Então, de fato, é um caminho menos desafiador, para não dizer tranquilo, porque nesse mundo empresarial vocês vão se acostumar que nada é tranquilo. Você tem esses dois aspectos, ou você caminha por um empreendedorismo por necessidade de sobrevivência financeira, necessidade de manutenção da sua família, ou você entra no empreendedorismo por uma vontade, por uma vocação. Ultrapassado esse momento de escolha, seja por necessidade ou seja por vontade, a pergunta que a gente fez no começo é: vale a pena ser empresário no Brasil, no mundo de hoje? Nós estamos no ano de 2025, um ano extremamente desafiador. E quais são os aspectos que nós temos que conversar para que essa tomada de decisão seja uma tomada de decisão equilibrada? Você tem que ter vontade de estudar sobre negócio. E negócio não é simplesmente as matérias que você vai estudar na sua formação, seja no curso de administração, no curso de contabilidade, até mesmo no curso de direito. Você vai ter que ter vontade e interesse de estudar sobre negócio, sobre o universo empresarial. E o universo empresarial, ele é um universo dinâmico e você precisa ser um profissional multitarefas, um profissional multidisciplinar. Você tem que gostar de economia, de política, de geopolítica, do empreendedorismo, de inovação, ou seja, você não pode se limitar a ser um empresário
dedicado especificamente para o seu ambiente de empreendedorismo que você vai atuar. Seja no segmento de serviço, na indústria ou na prestação de alguma outra área de desenvolvimento econômico, como uma cooperativa. Não, você tem que ter uma visão ampla, uma visão, de certo momento, generalista, para conhecer o todo e especificamente se tornar especialista na matéria que você vai se desenvolver. Eu falo aqui para aquelas pessoas que já são empreendedores, que já têm maturidade empresarial, e falo também para o jovem que quer empreender. Para aquele jovem que está fazendo uma faculdade, que ainda tem dúvidas, ou para aquele ainda garoto que está decidindo se vai ingressar numa faculdade de Direito, numa faculdade de Medicina ou numa faculdade de Administração. O meu intuito é colaborar para que você saiba e não seja surpreendido com esse mundo dos negócios. O Brasil é sim um país desafiador. Nós não podemos cair na armadilha de comparar o Brasil com o resto dos grandes países desenvolvidos no mundo. E aí eu me refiro a Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra. Eles não representam, pessoal, a nossa realidade. O Brasil, ele é um ícone à parte. Por que que ele é tão singular para o empreendedorismo? Porque nós não temos uma estabilidade econômica, nós não temos uma estabilidade jurídica, nós não temos uma estabilidade tributária. Nós acordamos com uma regra e dormimos com outra regra. E isso é angustiante. Existe um jargão no mercado empresarial que fala que o Brasil é um grande manicômio tributário. Então, se você é um jovem e está me ouvindo, você não se assuste, você apenas tem a maturidade de compreender a realidade do que é o mundo empresarial. Se você é um empresário já com mais de 10, 15 anos de empreendedorismo, você já deve ter tido grande experiência de grandes percalços que você já enfrentou. Agora, se você já é um empresário de uma grande empresa, com certeza você tem acesso a informações privilegiadas e tem grande experiência, e aí eu lhe convido a contribuir com o nosso debate. Mas o foco aqui é para falar para os pequenos e médios empresários, para aquele jovem que quer decidir se vai entrar ou não no empreendedorismo e para o médio empresário que ainda está atravessando um momento de desafio empresarial até se estabilizar como empresário no mercado brasileiro. Politicamente, é preciso falar sobre isso, tá? Politicamente, vivemos uma turbulência política no nosso país. Nós temos divisões de dois polos que são antagônicos entre si, com ideias econômicas e sobre empreendedorismo completamente diferentes. De um lado, uma linha de pensamento que entende que o Estado tem que ser forte, que o Estado tem que ser o grande provedor econômico da nação, e do outro lado, um pensamento liberal, onde acredita que é a força econômica das empresas privadas que vai mover esse país. É nesse lado da direita que eu me alinho e é o que eu acredito. Então, veja que você precisa começar a compreender, se você quer empreender, qual é a sua linha política de pensamento. Se você pensa que deve sim ser o Estado o grande provedor econômico, ou se serão as empresas as grandes provedoras dessa máquina de desenvolvimento econômico e social de um país. Eu acredito e tento lhe mostrar que sim, é a iniciativa privada, é a liberdade econômica, é o livre mercado que faz uma grande nação. Então esse é o primeiro aspecto político. E isso vai fazer com que você passe a se dedicar a estudar mais, a debater mais sobre esse assunto e ao longo do tempo você vai adquirindo a maturidade, vai formando o seu conceito, não o conceito das redes sociais, do telejornal que você assiste e das conversas de WhatsApp que você tem acesso. Você vai ter que se desenvolver psicologicamente e tecnicamente através de estudos, através de teoria, de reflexão bibliográfica sobre essas duas linhas. Qual é a linha que você acredita? Uma linha de um governo forte, de um governo muito robusto, pesado e arcaico, ou de uma linha do livre mercado, uma economia pujante, dedicando o desenvolvimento do país
ao setor empresarial. Esse é o grande momento que você vai refletir sobre isso, porque daí então talvez você desista ou não de ser empresário no Brasil. Eu tenho aqui vários casos para compartilhar com vocês, que ao longo de todo esse canal eu convido a você ficar aqui conosco, e se você estiver gostando e achar que esse conteúdo vale a pena para você, curta o nosso canal, siga o nosso canal e mais, compartilhe com um dos seus amigos que também tem essa angústia de saber se ainda vale empreender no Brasil, se ainda é possível se tornar um empresário rico, porém honesto, no Brasil no ano de 2025. Voltando para o nosso assunto, além do aspecto político, que você tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ter o senso crítico e, mais importante do que tudo, você tem que ter lado. Não adianta você ficar em cima do muro, ser um empresário que não tem opinião, porque a partir do momento que você se tornar empresário, você vai consequentemente fazer parte de grupos de debates econômicos, debates políticos, debates sobre ações sociais. Entidades de classe irão lhe convidar a fazer parte. Federação de Indústria, Federação do Comércio, Sebrae, ou seja, você vai estar sendo desafiado a emitir a sua opinião. E você não pode ser um empresário fraco sem opinião, seja ela qual for. Se você acredita no lado político que é viável, defenda a sua ideia. Agora, se você acredita que o mercado de livre comércio, a liberdade econômica, um Estado pequeno e eficiente, também defenda. Não ache que você vai ficar imune a dar a sua opinião. E o maior erro do empresário na atualidade do Brasil é ser omisso. Um dos grandes motivos do Brasil estar onde está hoje é por conta da omissão dos empresários brasileiros. Eu digo isso com muita cautela, com muito respeito aos empresários, mas como eu acredito que o desenvolvimento do nosso país passa por uma oposição firme da classe produtiva brasileira, eu defendo e exijo que os empresários tenham postura e convicções de defender as suas ideias. Agora, um outro aspecto é falar sobre o desenvolvimento de país. Você quer ser empresário por quê? Você quer contribuir para que o seu país cresça? Você acha que seu país merece e tem necessidade de ter um desenvolvimento empresarial, seja em qualquer aspecto for, em qualquer área, seja nas startups, na indústria de base, na prestação de serviço, na área da medicina, seja lá qual for. Você acredita que o nosso país, Brasil, é carente em algumas necessidades de desenvolvimento empresarial? Se sim, eu lhe pergunto, isso mexe com o seu sentimento para empreender? Você é impulsionado a colocar o seu patrimônio em risco pensando no desenvolvimento do seu país? Ou sua ideia de ser empresário é simplesmente porque você acha que ser empresário tem um certo glamour? Ou ele vai lhe dar dinheiro, receita, dividendos? Isso tem que estar muito claro, porque diante de toda a jornada do empresário, muitas dificuldades serão enfrentadas. E se você não tiver a convicção do porquê que você entrou nessa selva, você vai desistir. E você vai desistir porque você não tem uma solidez dos princípios e dos valores que fez com que você entrasse para o empreendedorismo. E se você já é empresário e se sente perdido, se está valendo a pena continuar sendo empresário no Brasil, diante de tantas circunstâncias políticas, sociais, econômicas e tributárias, eu lhe digo, resgate dentro do seu íntimo e lembre-se, por que você decidiu ser empresário? Você decidiu ser empresário por uma necessidade ou por uma vontade pessoal? Isso vai lhe dar energia e motivação para continuar ou sabedoria para desistir de ser empresário. O aspecto do desenvolvimento do nosso país vale muito a pena a reflexão. Você tem que refletir, seja você um empresário tradicional, seja você um novo empreendedor. Refletir se você está pensando no país ou se é um pensamento íntimo seu. Isso é fundamental para que você consiga, na solitude de ser um empresário, que você, por vários momentos, vai se sentir sozinho, você vai resgatar essa condição de se perguntar: por que é que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui?
Está valendo a pena ser empresário? Essa é uma grande reflexão que você com certeza tem que fazer. Um outro ponto muito interessante que também é necessário ser feito é sobre o seu ambiente familiar. Pasmem vocês, eu arrisco a lhe dizer, 90% dos empreendedores, dos empresários brasileiros, essas pessoas individuais não combinou ou não combinaram com o seu grupo familiar na hora que tomou a decisão de ser empresário. O empresário, seja o homem ou a mulher, ele não combinou com seu cônjuge que iria ser empresário. E isso é uma decisão extremamente importante e tem que ser compartilhada com seu parceiro de vida, porque ele vai ser o seu alicerce, ele vai ser a sua fortaleza nos momentos mais difíceis que você vai ter no mundo empresarial. Então é importante que antes que você decida ser empresário, você faça essa reflexão dentro do seu seio familiar. Se você ainda é jovem, não tem filhos, não casou, procure um aconselhamento dos seus pais, de amigos que já são empresários, amigos seus que já são casados, que já têm filhos. Procure ouvir dos seus amigos a experiência do que é ser empresário. Mas você tem aí um nível de risco muito menor se você não tem responsabilidade com o filho, com a esposa e com a família como um todo. E tem o nosso ditado popular, um jargão popular no Brasil: se você não é um arrimo de família, se você não cabe a você a responsabilidade da manutenção dos seus pais, dos seus avós e de toda uma família, você está livre, leve e solto para correr o maior número de risco possível. Então corra, se arrisque dentro de uma cautela. E nós vamos conversar sobre riscos em outras oportunidades. Mas o que eu quero deixar claro é: compartilhe da sua vontade de ser empresário com a sua família. Se você é casado, divida isso com seu cônjuge, porque às vezes um pequeno detalhe, uma pequena fala da sua companheira ou do seu companheiro vai fazer total diferença para lá na frente você resgatar a mensagem que lhe foi dada. E isso vai lhe dar muita segurança e muita tranquilidade nos momentos mais difíceis que você vai enfrentar. E eu lhe digo também porque o aspecto financeiro irá impactar e muito a sua vida familiar. Nós sabemos que no ambiente familiar você tem sucesso no matrimônio ou insucesso no matrimônio em virtude de aspectos financeiros. Casamentos se acabam ou casamentos se prolongam em virtude também de um aspecto financeiro. E quando você é empresário, o aspecto financeiro de uma empresa começa a impactar, seja positivamente ou negativamente, no seu seio familiar, decisões importantes são tomadas. E você vai ter que ter uma estabilidade emocional para lidar com tudo isso, seja ele por uma crise financeira ou seja por uma abundância financeira, porque muito dinheiro lhe traz problema, como pouco dinheiro também lhe traz problema. O fato é que você tem que saber lidar, seja nos momentos difíceis de poucos recursos e na abundância de muitos recursos. Esse é um aspecto que você tem que refletir. E é um problema bom quando você tem muita receita. Só que quando você tem muita receita, muitas vezes a sua família acha que você subiu de patamar financeiro e começa a gerar muitas despesas. E isso, se não for controlado, vai impactar no seu negócio. Então, o aspecto da relação familiar com a empresa é extremamente importante e tem que ser pauta de diálogo entre você e sua família. E já deixo aqui um insight. Saiba, não existe empresa familiar. Isso foi a maior mentira que já lhe contaram sobre o mundo dos negócios. O que existe são empresas e dentro delas o personagem dos sócios. Não existe e eu lhe explicarei em outra oportunidade o porquê não existe empresa familiar. Então, pessoal, para encerrar esse nosso debate e esse bate-papo tão agradável que eu estou tendo com vocês, eu gostaria de responder objetivamente se vale ou não ser empresário no Brasil. Se é possível se tornar um empresário honesto e rico no Brasil. E a resposta, eu não tenho a menor dúvida, sim, o Brasil é um país de grandes oportunidades.
Só que essas oportunidades, elas não são encontradas na superfície. Você tem que mergulhar nas profundezas, lapidar a pedra para encontrar as grandes oportunidades. Nós somos um país gigante, continental, de várias necessidades sociais, de várias necessidades, seja em qualquer área, do serviço, da indústria, da startup, da inovação, qualquer área que você escolher para empreender, você tem espaço para se tornar um empresário de sucesso, sendo honesto. Agora, você tem que ter um elemento fundamental para se tornar um empresário no Brasil: persistência e coragem. Porque se você não tiver a coragem de enfrentar os desafios que serão lhe impostos e a persistência de aguentar muita porrada, você vai desistir. Mas tenha certeza, o Brasil é sim um país de grandes oportunidades. Eu desejo a você que confie no que eu estou lhe dizendo e tenha coragem de empreender. E faça toda essa reflexão que nós conversamos sobre esses temas de hoje. Se você gostou do canal, se você está gostando do conteúdo, seja muito bem-vindo e faça a sua inscrição para receber mais conteúdos e indique esse canal para um amigo empreendedor. Até a próxima!